Jonas capítulo 1, verso 4. Diz assim a boa palavra de Deus: no entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. E houve uma tempestade no mar. E houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Senhor Deus, palavra tua, e agora nós queremos pedir que tu aplique essa palavra no nosso coração, que ela venha, Senhor, germinar na nossa vida a 100 por 1. Repreendo, Senhor, toda a ação do inimigo para tomar agora a nossa mente, nós que estamos aqui no templo, ou você que está em casa, ou você que vai assistir essa palavra depois. Então, Senhor, nós queremos repreender toda a ação do inimigo, que a nossa mente fica cativa à tua palavra agora, e que nada venha roubar a nossa atenção, mas que essa palavra possa entrar nos nossos ouvidos, passar pela nossa mente, germinar no nosso coração, a ponto de produzirmos frutos para o Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, pastor fez uma série de mensagens já intituladas "Quem não sai do barco não tem história para contar", "Quem não sai da caverna não tem história para contar", "Quem não sai da janela não tem história para contar". E hoje eu quero pregar sobre quem não passa pela tempestade não tem história para contar. Essa palavra, eu confesso que eu copiei da Rebeca. Tá? A Rebeca, ela é pregadora, né? Ela prega numa devocional da família. E aí ela, olhando as mensagens do pai, preparou uma: quem não sai da tempestade, não passa pela tempestade, não tem história para contar. E aí eu achei legal, né? Quem não sai, quem não passa pela tempestade, não tem história para contar. Quem não passa pela tempestade, não tem história para contar. Achei legal. Falei com ela, vou ministrar na igreja essa palavra. Né? Lógico, né, que não a mesma palavra, porque Deus, Ele nos renova a cada dia, e a gente, renovados pelo Senhor, a gente traz palavras edificantes. Tempestade, significado de tempestade: a agitação atmosférica violenta, muitas vezes acompanhado de chuva, granizo, vento, raios e trovões, temporal. Figuradamente, barulho súbito e violento. Analogia, né? Geralmente fazemos uma analogia, uma comparação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Tempestade no sentido espiritual são os períodos que passamos por dificuldades parecidos com o que temos em uma tempestade promovida pela mudança de tempo. Então, o dicionário diz que é vento forte, barulho, algo que nós analogicamente, quer dizer, fazemos uma analogia, uma comparação com a vida espiritual. A tempestade na vida física, a tempestade, humanamente falando, é aquele vento, né, forte, que traz grande chuva e que faz muito barulho. A tempestade espiritual são aquelas situações que vêm e desestabilizam também a gente, tirando a gente de posição. Talvez mexe com a nossa fé, mexe com a nossa estrutura, mexe com os nossos, né, pensamentos, com os nossos sentimentos, e a gente passa por grandes tempestades na vida. Mas a tempestade não é algo permanente.
A tempestade é algo que muda, é algo de mudança. Eu vou usar a Bíblia, né? A Laís vai me ajudar em alguns versos que nós vamos embasar a nossa palavra. E o primeiro texto que eu quero é ainda Jonas capítulo 2, verso 5 ao verso 7. Tempestade. A palavra de Deus diz que Jonas ele foi jogado no mar, né? Ele passou, Deus enviou uma tempestade, e aí os marinheiros não sabiam a causa da tempestade, lançaram sorte entre si, e depois encontraram Jonas lá no porão, deitado, dormindo, e aí descobriram que era ele o causador disso. E aí no capítulo 2, a palavra vai dizer: as águas vieram sobre mim e me sufocaram, o mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra de quem? O portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor, meu Deus. Então, amados, nós podemos afirmar que quem não passa pela tempestade, quem não passa pela tempestade não tem histórias para contar. Na verdade, as tempestades, elas trazem para nós também o milagre de Deus. A tempestade traz para nós o agir de Deus. É no meio das lutas, é no meio das guerras, é no meio das batalhas que nós vemos a mão poderosa de Deus. Às vezes, quando vivemos em mar de rosas, ou quando vivemos tudo em uma boa situação, nós não conseguimos ver Deus no dia a dia, ou não paramos para ver Deus no dia a dia. Mas quando enfrentamos a tempestade, aí sim, nós temos condição de ver Deus. Tempestade pode até nos submergir, mas com Jesus não é o fim. Você sempre vence. E primeiro, como que você vence a tempestade? Primeiro, se arrependendo. Jonas diz: Senhor, eu estava no fundo do mar, o Senhor me levou lá na terra da morte, eu conheci o mundo dos mortos, eu conheci a cidade que as portas não abrem. O Senhor me levou lá, e aí, Senhor, o Senhor agora conhece o meu coração. Portanto, meu amado, a gente, para passar por uma tempestade, para ter história para contar de uma tempestade, a gente precisa, às vezes, reconhecer quais foram as nossas falhas que trouxemos essa tempestade sobre nós. Porque a tempestade que veio sobre Jonas, ela tinha um porquê. A tempestade que veio sobre Jonas, ela veio sobre ele, porque Deus tinha mandado que Jonas fosse para Nínive. E Jonas pega o navio e vai para Tarsis. Aí eu me lembro a outra mensagem que a Rebeca pregou aqui nas crianças, né? É melhor obedecer. É melhor obedecer. Amados, quantas vezes nós entramos em situações calamitosas na nossa vida pelos nossos próprios pés, pelas nossas próprias vontades. Quantas vezes entramos no erro, porque os nossos pés nos levaram para lá, as nossas atitudes nos levaram para lá. E Jonas estava passando por uma tempestade, porque ele tinha decidido algo errado. Deus tinha falado para ele: Jonas, você vai pregar em Nínive, você vai clamar lá na cidade de Nínive. E Jonas foge da presença de Deus, tenta fugir da presença de Deus. Amados, quantas vezes nós enfrentamos tempestades na vida porque fugimos da vontade de Deus, porque fugimos do querer de Deus, porque fugimos da diretriz de Deus, porque fugimos da palavra de Deus, e aí entramos em tempestade. Ventos impetuosos vêm contra nós para nos tirar do lugar, para mexer conosco, e aí nesse momento de aflição é necessário que nós nos arrependamos daquilo que fizemos. Jonas estava agora num lugar muito ruim, estava no ventre do peixe, mas ele lá daquele lugar, ele tem condição de se arrepender, condição de reconhecer o seu erro, e agora clamar pelo nome poderoso do Senhor. Amados,
Quantas vezes, como homens, nós tentamos duelar com Deus? Quantas vezes, como seres humanos, nós tentamos brigar com Deus? Existem hoje até os que dizem que a gente tem que ordenar a Deus, que a gente tem que determinar, que a gente tem que ter atitude. Não essa atitude que temos que ter, irmão. Precisamos ter uma atitude de humildade. Precisamos ter uma atitude de humildade diante de Deus. Jonas faz isso. Jonas faz isso lá do fundo do mar, lá do ventre do peixe. Ele se arrepende do seu estado. E ele confessa para Deus. Abre o seu coração para Deus. E conta para Deus aquilo que está atribulando a sua vida. Amado, você quer vencer? Quer vitória? É necessário, muitas vezes, entregar o nosso coração arrependido ao Senhor. A palavra de Deus diz para nós que um coração contrito Deus não despreza. Diz que um coração, que um coração arrependido Deus não despreza. Então, amados, passar pela tempestade que vem sobre nós, é necessário ter humildade, dobrar os joelhos e clamar a presença do Todo-Poderoso. Existem tempestades que nós vamos para lá com os nossos próprios pés, pela desobediência, por não entendermos a vontade de Deus, por não respondermos à expectativa de Deus na nossa vida, nós caminhamos para uma tempestade. Mas para sair dela, para passar por essa tempestade, é necessário se arrepender. Arrependimento. A palavra de Deus, ela traz para nós, de Gênesis a Apocalipse, uma mensagem de arrependimento. Toda vez que o homem se arrepende e procura uma reconciliação com Deus, Deus está de braços abertos para abraçá-lo e colocá-lo no melhor lugar, que é o centro da sua vontade. Então, quem não passa pela tempestade não tem história para contar. A tempestade pode até te afundar, mas com Deus você vence se primeiro se arrepender. Jonas se arrependeu e passou pela tempestade. A segunda, amado, está no capítulo 2, verso 9. Primeiro, nós passamos pela tempestade se nos arrependermos. Depois nós passamos pela tempestade se tomarmos atitudes de mudança. A palavra de Deus diz assim: eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifício e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Queridos, quantas vezes você já se arrependeu de algo? Quantas vezes você já se arrependeu de algo? Mas arrependimento, ele traz a necessidade de mudança. Porque se nós nos arrependermos de algo, mas não mudarmos a nossa vida, não tem sentido. Lá em Provérbios vai dizer assim, aquele que confessa os seus pecados e os deixam, alcançam misericórdia. Aqueles que confessam os seus pecados e têm atitude de deixá-los, alcançam a misericórdia do Senhor. Jonas pecou, entrou numa tempestade sem fim, e agora arrependido, ele começa a sobreviver àquela tempestade terrível. E agora ele diz: Senhor, eu cumprirei os meus votos. Aquilo que prometi o Senhor eu vou cumprir. Aquilo que eu falei vai acontecer. Ele agora não só se arrepende, amado, ele agora diz: eu estou fazendo, Senhor, me leva para onde tu queres, porque eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Portanto,
para sairmos, para passarmos pela tempestade, nós passaremos, primeiro, se nos arrepender. Depois, se tomarmos atitude de mudança. Porque, amados, é o arrependimento sem mudança, não faz sentido. O arrependimento sem mudança não faz sentido. Se você se arrepender, mas não tomar uma atitude de mudança, que mal faz isso? Né? Ah, eu ofendi meu irmão, eu ofendi minha esposa, ofendi a pastora. Estou muito arrependido do que eu fiz. Mas esse arrependimento não vai trazer virtude nenhuma, nem para mim nem para ela, se eu não tomar uma atitude de mudança. Se eu não chegar lá para ela e dizer: meu amor, eu pequei, eu errei, eu vacilei, eu preciso do seu perdão. Não teria nenhum sentido se eu errei contra a Rebeca, e porque ela é criança eu achar que, não, mas para mudar eu preciso chegar lá e dizer: Rebeca, me perdoa, eu errei. Aí o meu arrependimento vai fazer sentido. Jonas não só se arrepende, Jonas se arrepende, mas toma atitude de mudança. Quem se arrepende e toma atitude de mudança, passa pela tempestade. Quem se arrepende e toma atitude de mudança, passa pela tempestade. Mas se não se arrepender, se não tomar atitude de mudança, vai submergir. Não vai se libertar da tempestade. Precisamos arrepender-se. Precisamos tomar atitude de mudança para que possamos passar pela tempestade. Então, quem não passa pela tempestade não tem história para contar. E a tempestade pode até submergir você, mas com Deus você vence se você se arrepender, se você tomar atitude de mudança. E agora, para fechar, capítulo 3, verso 1 ao 3. Pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se, vai à grande cidade de Nínive e anuncia ao povo que de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Vamos lá. Você passa pela tempestade. Se você se arrepender, você passa pela tempestade. Se você tomar atitude de mudança, e você passa pela tempestade, se você reconhecer que antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Amados, você lembra primeira vez que você fez um propósito de ter uma vida santificada com Deus? Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora eu não vou mais postar nada de imoralidade. Agora eu não vou mais ter relação sexual antes do casamento. Agora eu não vou mais afastar de Jesus por qualquer coisa. Agora eu não vou mais ficar agarrado às novelas e deixar a obra do Senhor. Agora eu não vou mais deixar de entregar meus dízimos e as minhas ofertas. Agora eu não vou mais. Agora eu não vou mais. Passou uma semana do seu propósito, você continuou fazendo a mesma porcaria que fazia antes. E aí, irmão, não tem jeito. Se você
não entender que antes tarde do que nunca não vai ter jeito para ti. Amados, eu vi esses dias em estatística que eu fiquei queixo caído. Queixo caído. Fizeram estatísticas com os crentes para saber se acessavam sites pornográficos. E de cada 100 pessoas, 34 tinham acessos a filmes pornográficos, de conteúdos de pornografia. Não é só homem, não, homens e mulheres. Homens e mulheres. Homens e mulheres têm se embriagado, homens cristãos, mulheres cristãos, têm sido dado ao vinho, à bebida alcoólica. E eu sempre digo o seguinte, não tem como, cristianismo não tem nada a ver com alcoolismo, não combina, a conta não fecha, não bate a conta, não dá. Você serve a Deus, ou você serve o mundo. Você serve a Deus, você serve o mundo. Infelizmente, tem um estudo outro dia para a igreja dizendo que as pessoas que oram muito, o crente que ora muito, ora 1 hora por dia, mas esse crente que ora 1 hora por dia é menos de 10% da nação cristã do Brasil. Mais de 50% dos crentes não ora todos os dias. Um grande número ora abaixo de 15 minutos por dia. Lê a Bíblia então, lê a Bíblia quando vem à igreja. Lê a Bíblia quando coloca aqui no data show, porque nem é habilidade para abrir ela aí tem. Como é que vamos passar por tempestade desse jeito? Como é que vamos ter história para contar após tempestade desse jeito? Como é que vamos viver uma vida de santidade desse jeito? Precisamos entender que a tempestade pode até nos submergir, mas com Deus você vence. Antes tarde do que nunca, gente. Eu já perdi muito tempo. Foram muitas idas e vindas. Foram muitas situações que eu decidi que ia ser agora ia rimar, ia acontecer, e não foi. Está na hora de viver seriedade com Deus. Está na hora de termos uma seriedade com Deus. Porque se não for assim, você não vai passar pela tempestade. A tempestade vem, e você não vai passar por ela se você não se arrepender, não tomar atitude de mudança, se você não entender que é antes tarde do que nunca. A hora de mudança, não existe uma hora melhor para fazer a mudança do que o agora. O presente é a parte mais importante da tua vida. Por isso que ele é chamado de presente. Ontem, passado, amanhã, futuro, mas hoje é um presente que Deus te dá, que Deus me dá, que Deus nos dá, para que a gente se torne melhor. Então, Jonas superou a tempestade. Jonas passou pela tempestade. E nós estamos hoje, mais uma vez, pregando sobre Jonas, porque ele passou. Porque eu volto à história, se Jonas não tivesse vencido a tempestade. Talvez não tivesse nem registrado na palavra de Deus. Aí está, a gente ia conhecer a história assim, porque Deus chamou Jonas e disse: vai, levante-se, vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, pois, foi, pagou sua passagem, pegou o navio que ia para Tarsis,
fugindo da presença do Senhor. Veio uma grande tempestade no mar, e Jonas foi jogado do barco, jogado do navio. Veio um peixe e o engoliu, mas Jonas morreu no ventre do peixe, porque não se arrependeu. Mas, porque ele passou pela tempestade, a história é contada. É essa que eu te contei, mas o final é diferente. Jonas passou pela tempestade, porque se arrependeu, porque tomou atitude de mudança e porque entendeu que antes tarde do que nunca. Sabe qual é a hora de você se acertar com Deus? Sabe qual é a hora de você se arrepender, tomar atitude de mudança? É agora. Talvez é até tarde demais. Pastor, eu já me arrependi várias vezes. Até tomei algumas atitudes, mas não consegui me firmar. Amado, hoje é o mais tarde que você tentou. Hoje é o mais tarde que você tentou. Mas eu quero que você saiba que antes tarde do que nunca. Tem alguém nesta noite que adentrou esse santuário, talvez enfrentando uma tempestade, passando por um vendaval muito forte na sua vida. E talvez você possa até dizer assim: pastor, mas eu não errei, eu não pequei para estar nessa tempestade. Alguém me colocou nessa tempestade. Tudo bem. Você precisa só tomar uma atitude e entender que antes tarde do que nunca, para se apoderar dessa atitude na sua vida. Talvez você tenha passado por uma tempestade, mas você tem passado por essa tempestade sozinho. E quando passamos pela tempestade sozinho, a gente vai submergir e não vai voltar mais. Mas quando passamos pela tempestade ao lado de Jesus, nós vamos vencer essa tempestade. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus seja na tua vida, na tua casa e em todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém.